A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop. Olá, começando mais um Pergunte ao Doutor. Hoje eu estou com o veterinário, Dr. Guilherme Maluf. Obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. Mais uma semaninha junto, isso é bom demais. Muito bom. E a gente vai hoje bater um papo sobre os perigos das enchentes para os animais. Vamos relembrar um ano daquela tragédia no Rio Grande do Sul. Daquela tragédia que foi, né, uma experiência, não posso falar que uma experiência incrível, porque foi uma coisa muito triste, mas uma experiência única na minha vida, né? Espero que não tenha nunca mais uma experiência dessa e que ninguém, né, um estado, nenhuma cidade passe por uma coisa daquela. Mas é uma experiência única, uma coisa assim que, quando a gente para lembrar, fala como é que eu passei aquilo, como é que a gente viveu aquilo, né? Foi uma coisa extraordinária, assim, não no bom sentido, mas no sentido de uma coisa surpreendente, surreal, né? Fugiu totalmente da realidade. É muito triste a gente relembrar tudo isso, porque não foram só os animais, mas muitas pessoas perderam vida, perderam casas. Então, a enchente realmente é um problema sério. Com certeza. Cara, assim, a lembrança que eu tenho é que era como se fosse um filme. Não parece a realidade, sabe? Parece que foi um filme. Porque no dia a dia você não cogita aquilo. É só em filme mesmo, né? Naquele cinema, que aí você consegue ver uma situação dessa. Na realidade, não. Na realidade, a coisa foge totalmente. Vamos ver a curiosidade, as perguntas das pessoas. Primeira pergunta. Vamos ver. O cavalo caramelo foi um símbolo da tragédia no Sul. Você sabe como está o caramelo hoje? Sim, o caramelo ele virou um mascote lá da UBRA, né? Que foi a faculdade que eu fiquei. Até hoje está lá, super bem cuidado. Inclusive eu vi uma reportagem dele, não vai fazer 2, 3 semanas ali. Logo que ele foi resgatado, ele foi levado para o hospital da UBRA, de grandes animais lá. Inclusive o nosso alojamento era em cima da casinha dele. E ele ficou lá, foi cuidado, foi tratado, recuperado. E hoje ele virou um símbolo lá, né? Virou um mascote da faculdade. Está lá até hoje e vai ficar lá para sempre, né? Até o resto da vida dele. Acho que foi um dos resgates de animal mais complicado, não foi? Porque em cima de uma casa ali, eu não sei como aguentou o peso do cavalo. Quanto que pesa um cavalo, mais ou menos? Mais ou menos 300 quilos ali, 400 quilos, dependendo do porte do cavalo. Foi uma comoção, né? Porque ali envolveu muitas pessoas naquele resgate, né? Inclusive na época do resgate envolveu até pessoas do governo e tudo mais. Foi um negócio maior, né? Mas o resgate igual aquele teve outros também, né? Sem o mesmo holofote, mas com certeza teve muitos. Então o caramelo tá bem. Tá bem. Tá firme. Próxima pergunta. Vamos ver. Qual animal mais sofre com a enchente? O cão ou o gato? Com certeza o cão, né? Com certeza. O gato ele é muito mais independente. Eu lembro que no final da enchente, assim, nos últimos dias ali de maior gravidade, já tinha se resgatado quase todos os cachorros, mas os gatos não tinha como resgatar muitos ali, né? Porque se chegava perto, eles fugiam, não tem como você pegar. O cachorro ele ficava mais obstruído ali. Tá no telhado, você subia ali, você pegava o cachorro e conseguia, né, conter um cambão, alguma coisa, o cachorro mais bravo. Agora gato não, você ia, ele pulava o telhado e, né, ficava muito mais difícil de resgatar. Então no final a gente passava de barco na cidade e ia jogando ração nos telhados, né? Então assim, muitos gatos sobreviveram ali um mês inteiro só com alimentação, o pessoal jogando no telhado sem ser resgatado. Então o gato é muito mais resistente nesse tipo de ocasião. E arisco também, né? Porque o gato é complicado para você pegar um gato. O gato, se ele não quiser ser pego, ele não vai ser pego, né? É impossível. Próxima pergunta. Vamos ver o que tem ali. Quais doenças podem afetar os animais em situações assim? Muitas, né? Desnutrição, por exemplo, que ele fica muito tempo, né, sem nutrir.
A falta de calor também, né? Pode causar ali uma hipotermia, né? Doenças também de falta de sanidade, né? Porque existe uma total ali falta de sanidade na água, inclusive, né? Então, doenças de intoxicação, né? Infecções, animais que se cortam, se lesionam e você não consegue fazer um atendimento rápido, porque até você resgatar. Então, assim, várias doenças, várias condições, né? Muitos dos animais foram resgatados com hipoglicemia, né? Por falta de alimentação e principalmente hipotermia, né? Frio, 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 e lá é uma região que é mais frio, né, do país. E água, né? Se molhado, né? Fica realmente em condição de hipotermia. Deve ter sido difícil, não é? Ah, com certeza. É uma própria história, né? Foi um momento triste, mas que ficar sempre lembrado na história porque foi uma coisa incrível, assim, uma coisa surreal mesmo, uma coisa que inacreditável. Todo mundo sofreu muito, mesmo você esteve lá, você viu pessoalmente, mas as pessoas que estavam acompanhando de casa sofreram muito também. Foi uma mobilização muito grande, não só para as vítimas, as pessoas, os seres humanos, como os animais também. Para mim tem dois lados dessa história, um muito bonito e um muito triste. O muito bonito é que a gente viu que todo mundo se ajudou, um país inteiro, até fora do país, né? Mandando recurso, ajuda, pessoas, né, do país inteiro indo para lá para ajudar com, né, fisicamente. E tem a parte triste também para mim, que foi ver que numa situação dessa a gente tem que contar mesmo com a população, porque se depender de órgãos públicos a gente está bem difícil, enrolado. É complicado. Próxima pergunta. Vamos ver. Quais doenças podem afetar os animais em situações assim? Essa já foi. Né? Mas nessa questão aí, você falou das doenças, tudo, pode ficar alguma sequela? Ou o animal não teve uma doença agora, mas pode desenvolver depois? Por exemplo, assim, um caso que ocorreu lá, inclusive um caso, um fato lá. A gente começou, depois dos resgates, né, a gente chegava a ter canis lá com 3.000, né? Em alojamentos lá, com 3.000 cachorros, por exemplo. A gente teve um dos que eu fiquei, né, o principal lá na Ubra, começou a rolar um surtinho de sinomose. A gente teve que ter uma área especial para os cães de sinomose. Até foi um tema que foi discutido lá na Ubra, foi até um caso de discussão entre os voluntários, não, entre os organizadores lá do alojamento, né, porque se pensava muito na situação de eutanásia nesse caso. Porque é uma doença que não tem cura, né? Ela até se cura, mas ela é uma doença que ela é de autotransmissão. E raro os casos que você consegue a cura. O problema se virou um tema de vamos resolver esse problema aqui, tentar evitar que se alasse nos outros, ou a gente tem que pensar em outras soluções, um isolamento maior. Só que a gente não tinha muito recurso, né? Apesar que estava vindo muita ajuda, recurso mesmo de mão de obra, faltava em muitas oportunidades, recurso de espaço faltava, porque chegou uma hora e estava super lotado. Então, assim, virou vários... No final não fez, né, as eutanásias, a gente conseguiu controlar, arrumou uma área mais isolada e tudo mais, mas foram vários casos. Então, é um caso, por exemplo, numa situação dessa, onde os cães ficam todos próximos um do outro. Imagina, eram alojamentos ali, onde num corredor tinha 100 cachorros, um de frente para o outro. Cada galpão tinha lá seus 500 cachorros, 600 cachorros no galpão. Então, toda doença ali de aspecto transmissível era uma coisa muito mais difícil de controlar. Que poderia acontecer. Né? Não é uma coisa do dia a dia. Aqui em Batatais já aconteceu alguns casos de surto de sinomose, por exemplo, e cada um vive na sua casa ou na rua, em área muito mais, né, um espaço muito maior. Imagina um lugar que está todo mundo concentrado. Um dormindo em cima do outro, vamos falar assim. É muito mais difícil, né? É muito difícil. Muito difícil. Próxima pergunta. Vamos ver. Muitos animais morreram na enchente do sul. Os que não morreram e que os donos não apareceram, o que aconteceu com eles? Logo que eu cheguei lá, a gente estava fazendo a gente começou um projetinho de... Até o pessoal aqui em Batatais me ajudou, me deu recurso para te comprar os leitores de chips. Então, assim, a gente
fez a leitura de chip em todos os cachorros, mais de 3 mil cachorros estavam lá alojados, para encontrar os donos dos cachorros que tinham chip. Só que é uma coisa que não é tão comum, a gente não está acostumado a chipar os cachorros, não é tão comum, né? E acabou que a gente encontrou coisa de 40 donos lá com chip. O pessoal começou a fazer sites, né, campanhas, né, para a pessoa ir lá procurar. Não era tão simples. Até, às vezes, a pessoa podia estar no mesmo alojamento que o cachorro, mas não era tão fácil de achar, porque eram muitos cachorros, eram muitas gaiolas. E o que acontece? Por mais que o cachorro às vezes estava no setor tal, o pessoal que ia lá ajudar a passear, pegava, mas aí punha em outro setor às vezes. Então, assim, não era tão simples. Às vezes a pessoa pode ir até no alojamento onde o cachorrinho estava, no galpão que estava, e acabou não encontrando, né? Mas muitos por site ali, achava fotinha, ia lá, buscava, né? Alguns ficaram. Infelizmente, teve casos de pessoas que, mesmo sabendo e encontrando o cachorro, Não foram buscar. não tinha recurso para buscar, não podiam mais buscar, não tinha casa, não tinha onde deixar. A pessoa estava ficando morando na casa da mãe, estava morando na casa de um parente em outra cidade, em outro estado. A pessoa não tinha mais recurso financeiro para bancar, porque a pessoa perdeu tudo que ela tinha, né? Então teve alguns casos que os cachorros ficaram lá. Até hoje existem alguns alojamentos lá. Até hoje existem. É que algumas coisas mudaram, né? Já começou a entrar recursos de prefeitura, né? Virar uma coisa de órgãos públicos, e não mais só uma guerrilha ali de pessoas voluntárias, né? Virou uma coisa mais do Estado também. Mas até hoje tem cachorros de enchente que estão em alojamentos. Estão em alojamento. Muitos donos talvez nem... Pode nem ter sobrevivido, né? Não é? Em alguns casos, com certeza. Como muitos animais não sobreviveram também. Com certeza. Próxima pergunta. Vamos ver. Cachorro e gato sabem nadar em casos de enchente? Sabem, né? Inclusive, a maioria deles se viraram assim, conseguiram chegar ali. O problema é que teve algumas cidades, não em todas, mas algumas cidades, que a cidade ficou praticamente totalmente encoberta, né? Debaixo de água. E aí, para onde que vai nadar até quando? Até onde, entendeu? Eu vi casos de cavalos, de bovinos também, que eles começam a nadar, só que não tem borda, não tem para onde chegar, né? Então acaba que eles morreram por cansaço, né? Por fadiga de não conseguir nadar mais. Mesma coisa com o ser humano. Com certeza, né? Você vai nadar, uma certa hora você não aguenta mais. Com certeza. Próxima pergunta. Vamos ver. Meu cachorro não pode ver insetos que ele mata e come. Isso faz mal? Já mudamos o tema ali, Mudamos um pouquinho, mas está falando do... Faz mal, sim. Inclusive, tem épocas do ano que a gente tem um aumento ali no número de besouros, né? Besouros ficam Aqueles pequenininhos, aqueles grandão. Que a gente fica, que toda hora aparece em casa, todo canto. É uma época que aumenta muito os casos de gastroenterite, né? De cachorros com problema gastro, né? Vira uma frequência maior na clínica, e que é porque os cachorros comem e aquilo acaba fazendo mal, tá? Isso não é bom. E também a gente pega muitos casos de cachorrinho que entra com uma reação alérgica, porque vai lá comer, é uma abelha, pica o focinho e aí incha, né? Isso aí, assim, não tem como impedir. É impossível você controlar. Imagina uma época de que besouro toda hora tá caindo em casa. Como é que você controla isso? Não tem como, mas não faz bem. Já que nós estamos falando de alimentação, muitos animais beberam aquela água, né? Como as pessoas também. E isso traz problemas para a saúde. Trouxe problemas para todo mundo, né? Os problemas de intoxicação, sanidade pública ali, de qualidade ali da água, há muito tempo, né? O pessoal começou a beber, se hidratar com água de garrafinha, né? Que o Brasil inteiro mandava para lá. Então, assim, ninguém mais estava consumindo as águas de lá por um tempo. Agora, hoje eu não sei como é que está a situação, né? Mas por muito tempo, a única forma de injeção de água foi garrafinhas mesmo, que vinham de outras cidades, outros estados. E deve ter visto, depois que a água baixou, muita coisa. Com certeza. Muito animal morto, pessoas. O cheiro teria sido insuportável. É que a gente... Vocês ficaram mais fechados, né?
Não, a gente teve acesso a tudo isso, a gente fez resgate e tudo mais, só que assim, essa água baixou mesmo, chegou ao ponto de, quando já tinha dado uma queda naquele ímpeto de todo mundo, de informação e tudo mais, então assim, acredito que muita coisa nem saiu Ficou... em aberto e tal, com certeza, muito. Porque deve ter sido, assim, um cenário com um filme com de certeza, horror, né? com certeza. Vamos falar bem Eu claro. acho que também, acho que o pessoal já estava meio Saturado e cansado de ver tanta tragédia. Tanta tragédia, com certeza. Próxima pergunta. Vamos ver. Quando o animal tem contato com a água de enchentes, tem alguma vacina para tomar para evitar qualquer contaminação? Então, em relação à água, a transmissão de doenças, não tem como a gente precisar, porque foi uma coisa nova, né? Uma água com conteúdos da água era novo ali, né? Não era uma coisa tão normal, né? Mas, como eu te disse, teve doenças virais nessa época que foram transmitidas para todo mundo. Então, o que é o ideal? Num caso desse, que aconteça uma enchente, é que o cachorro seja vacinado, né? Para não ter essa transmissão de vírus aí para todos eles. E é legal a questão do chip, tá? Isso é legal, fez muita diferença ali para encontrar, né? Mas a vacinação é praxe, então em relação à contaminação de doenças virais que passam para o outro, isso aí tem que estar vacinado, qualquer cachorro tem que estar vacinado. Agora, de contaminação pela água especificamente, aí naquela época não tinha muito o que fazer, né? A gente teve que desintoxicar alguns cachorros, entrar com medicações para desintoxicação, mas teve até seres humanos, né? Alguns que foram ajudar lá, que ficaram direto, doentes. que a pele, dava algumas alterações de pele, intoxicação, ficou doente, não foi normal, mas isso passa, né? Isso aí é uma intoxicação que, com o passar dos dias, você se tratando, passa. Estamos relembrando mais a questão aí do Rio Grande do Sul. Claro que muitos animais que foi resgatado também vieram a óbito, né? Sim, bastante. Não só pela enchente, mas pelas consequências, né? O tempo que ficou em espera para ser resgatado, né? Alguns foram resgatados, mas já estavam doentes, né? Já estavam lesionados, machucados. Salvamos muitos, salvaram muitos, né? Tiveram muitos salvamentos, muitos cachorros resgatados, muitas vacas, porquinho, cavalos, mas muitos vieram a óbito, sim, com certeza. A gente fala cão, gato, mas tem o cavalo com caramelo, teve teve boi, vaca, teve galinha, teve de tudo, né? Teve silvestre, porco. teve de tudo. O que o pessoal pôde salvar, salvou. Eu até na época ainda, que a gente era tão sofrido assim, os dias de resgate, às vezes a gente fazia até conta assim, de até o que ponto valia, por exemplo, alguns pacientes que eram animais que eram de abate, por exemplo, que era para alimentação e tudo mais, até que ponto valia, mas o pessoal estava assim, ó, resgatando tudo, entendeu? Tudo que podia o pessoal salvava, mesmo animais que eram apenas animais no caso de consumo e tudo mais, o pessoal estava resgatando, era uma loucura. Deveria chegar num certo momento e falar assim, meu Deus, tem que ter força para continuar, porque deveria ser estressante, o psicológico abalado, e você tentar ali ficar fazendo, ajudando, querendo fazer mais e mais, o organismo uma hora pede arrego. É que a pior coisa de tudo que tinha lá, na minha opinião, né, é que durante os resgates, durante os dias, ainda chovia. Então, assim, tinha dias que, mais ainda, né? Tinha dias que a gente estava lá, né, abaixava um pouco a água e a gente falava assim, agora vai, e de repente, no outro dia, caiu um mundo de água, você fala, meu Deus, tudo de novo, do zero, né? Eu lembro que no final, nos últimos dias que a gente estava lá, a gente nem estava resgatando mais animais, porque já não tinha mais animais para resgatar, era só os gatinhos que estavam no telhado, que a gente jogava ração. A gente já estava ajudando o pessoal, começou a baixar um pouco a água, a ir resgatar a moto, porque senão o pessoal podia roubar, e resgatar, a gente ia lá, pegava um transporte, colocavam, né? Eu lembro que a gente foi até resgatar um botão de gás de uma pessoa, que ela falou assim, cara, só me sobrou o botão de gás, pelo amor de Deus, me salva, porque se alguém vai entrar na minha casa, me roubar, e nem gás eu vou ter. Então, assim, a gente, no final, estava mais ajudando o pessoal a sobreviver, né? A parte mais difícil. Próxima pergunta. Em caso de contaminação com a água
impura, o que é preciso fazer em primeiro lugar? Tudo é muito relativo, né? Em caso, tem pacientes que vai ingerir um pouco dessa água e não vai causar nada, né? Mas, se for um caso mais simples, você vai reidratar o paciente, né? Para ir fazendo essa troca de fluido e vida que segue. Em alguns casos que o animal está em um caso de intoxicação, coisa mais profunda, aí você tem que procurar uma ajuda veterinária para desintoxicar esse paciente. Um belo banho também resolve, né? Vai ajudar, vai fazer uma limpeza, né, nessa pele, né, no cheiro também que fica ali, né, rodeando o cachorro, mas em caso mais simples hidratar o paciente, né, estabilizar ele, voltar com a alimentação e em casos mais severos, aí você tem que levar para um atendimento para ele passar por uma fluidoterapia, né, desintoxicação, entrar com antitóxico, né. É porque também se resgatou lá, talvez o animal já está até cheirando ruim. Sim, às vezes o problema do animal que ingeriu uma água dessa é os vômitos, por exemplo, começa a ter vômito. Aí você vai entrar numa fluidoterapia, cortar o vômito dele, né? Parece normal, né? O proceder de qualquer pessoa que está intoxicada, né? Com certeza. Próxima pergunta. Vamos ver. Nós estamos chegando numa época do ano frio, tempo seco. Com essas condições podem afetar o meu cãozinho. Não só o cãozinho, mas qualquer animal, né, Guilherme? De várias maneiras, né? A gente muda o aspecto da pele, fica mais ressecada, né? Tem uma questão importante do frio, por exemplo, que é legal a gente mencionar. Época de frio, muito gato de rua tem o costume de entrar debaixo de carro. Porque tá quente. No motor do carro ali. Então, assim, tem um costume de época de frio, dar uma batida no capô do carro ali, antes de ligar o carro, tá? Porque isso acontece bastante, né? Tem as precauções que a gente tem que ter com os animaizinhos de rua, frio e chuva, frio e ficar molhado, né? Por uma hipotermia, né? O cachorrinho de casa, se tiver condição de, né, um frio muito severo, não é muito necessário, porque o pelo do cachorro e do gato já tá pronto ali para proteger o animalzinho. Mas pode pôr uma roupinha, né? Ajuda bastante, né? Pode cuidar do pacientinho de forma diferente, já que a gente humanizou o cachorrinho, né? O gatinho. É igual para qualquer um, né? Porque hoje em dia não é só mais pet de estimação, um cão e um gato, né? Tem vários. Sim. Tem largato, existem. tem cobra, tem porquinho, tem cabritinho, tem tudo hoje. Tem que ter mais cuidado. Não é minha área, mas, por exemplo, a gente sabe que para quem cria animais silvestres, pássaros, cria cobra, tem gente que cria cobra em casa, né? Esses animais, eles sofrem mais com a queda de temperatura. Então, existem pedras que são ligadas na tomada que ela aquece. Aí cada bichinho tem cada os bichinho seus... tem tartaruga, por exemplo, também sofre um pouquinho na época de frio. Então, você pode aquecer um pouquinho a água dela, né? Que ela nada. Cada bichinho tem sua particularidade, né? O importante é você saber, se você tem esse pet, você saber como é que é a particularidade dele e controlar esse frio de acordo com o pet. Próxima pergunta. Vamos ver. Que vem. Gatos podem tomar banho ou eles se limpam sozinho? Pode tomar banho, mas eles sim têm o hábito de se limpar. O gato é um animal mais higiênico, né? Eles vão se lambendo e se limpando. Só que também é mais arisco. Então tem gato que ninguém vai dar banho. Tem gato que nem alguns pet shop não pegam. Por exemplo, o gato por conta da dificuldade, né? Mas se você acostumar seu gato desde novinho, pequenininho, né? Provavelmente ele vai acertar. Aí você pode dar banho sem problema nenhum. Não precisa ser a frequência que é no cachorro, mas pode dar banho sim. Já que nós estamos falando de gato, aqueles gatos mais peludos, o persa, que tem muito pelo, aqueles bodoco que dá no nó, causa algum problema na pele do animal? Vai causar um pouco de dor também, porque fica engruvinhado ali, né? Pode causar uma irritação, mas o ideal é que quando tem mais pelos, tenha um pouco mais de cuidado. Então, em algumas determinadas épocas do ano ou determinados período ali de mais ficou um tempo sem cuidar, leva para fazer uma tosa higiênica, cortar aqueles pelinhos que estão mais grudadinhos que você não consegue mais tirar só na escova.
Aí dá uma tosar, né, o bichinho, ajuda bastante, né? Corta esses pelinhos que estão sobrando, né? Que estão já de uma maneira que não tem mais como você pentear. Vamos ver mais uma pergunta? Vamos lá. Com qual frequência preciso dar banho no meu cão? Ele odeia tomar banho, então só dou banho quando necessário mesmo. Aí vai depender, não é? Muito relativo, né? Depende de como ele é criado. Ele é criado no quintal? Ele é criado dentro de casa? Se for dentro de casa, você se esforça um pouco para dar um banho pelo menos uma vez por mês ali, né? É no quintal? Não tem tanto contato dentro de casa? Não pode ficar. Ele tem uma imunidade natural, não precisa de banho sempre, né? Mas lógico, observa a pele dele, vê se tem, né? Se está muito sujo, se está muito encardido, se tem parasitas, se tem carrapato, pulga, né? Que aí precisa de outros cuidados. Com certeza. E claro que é assim, né? A gente vê muito aí, eles adoram rolar na carniça. Sim. Por que esse costume, Guilherme? Primeiro que você pode notar, se você vai dar um banho no cachorrinho, né? Você passa um perfuminho, um shampoo ali, eles querem tirar aquele cheiro dele, né? Eles querem tirar aquele cheiro porque para eles não é confortável. O olfato do cachorro tem uma capacidade infinitas vezes melhor que o nosso. Então imagina, às vezes não tem aquele cheiro que a gente está no carro, assim, que entrou em perfume, isso incomoda a gente. Imagina se a gente sentisse 10 vezes mais forte aquele cheiro. Então incomoda para eles. Então é uma forma que eles têm de ocultar esse cheiro. Você pode ver, toda vez que você dá banho, passar um perfuminho, eles já procuram um lugar para eles esfregar na parede, entrar em contato, para quê? Para ir trocando esse cheiro. Bom, para a gente terminar, nós falamos aí do Rio Grande do Sul, que teve esse problema de enchente, mas a gente anda vendo muito, né, Guilherme? Outros locais também tendo problemas de enchente. Então, tomar cuidado. Sim, ter cuidado, se possível, né? Obviamente, a gente está falando de uma coisa, né, que foi única e eu espero que não aconteça mais. Seja única mesmo. Lógico. Mas, num caso desse, a gente notou que foi muito importante a questão da microchipagem, né? O pessoal que foi mais fácil de encontrar seu paciente, né? É importante, num caso desse, lembrar de, pelo amor de Deus, gente, teve gente que fez isso. Eu vou prender o cachorrinho na coleira, em casa, porque ele não... A água veio, cobriu e foi embora. Então, assim, procura depois, né? Não dá para salvar, não dá para você salvar e salvar ele, carregar, mas deixa ele livre para ele tentar se salvar, né? Chegar num lugar... Porque preso não vai ter como, preso né? Não tem, então, assim, tem muita gente que fez isso. Por deixar na coleira. Teve até uma loja também lá, fica um alerta para quem tem loja, né, de pet, que começou a subir a água, foram embora, então assim, solta todo mundo, deixa, né, se tentar salvar, vai salvar, não vai? Aí é Deus que manda, não tem como a gente saber, né, mas não vai deixar preso numa gaiola. Se tem uma ave lá, você vai deixar ela presa na gaiola? Obviamente, solta e depois vê, né? Com certeza. Nesses momentos eu acho que esquece a parte... É o desespero, não é? Mas esquece a parte financeira de, não, eu tenho uma ave que vale... Tanto. Não. É vida também. Né? Pelo amor de Deus, né? Fechou? Guilherme, obrigado. Até a próxima. Até a semana que vem. Tá? A gente falando mais aí sobre... A gente vai pensando um tema semana aí. Quem tiver uma ideia de tema, manda pra gente que a gente entra nesse assunto, importante pra né? gente, facilita a nossa vida aqui também. A gente tira as dúvidas. Isso, tá? Se tiver também perguntas fora do tema, manda também que a gente responde. Obrigada. Até Fechou? a próxima. Bom, então esse foi o Pergunte ao Doutor de hoje, na presença do veterinário Guilherme Maluf. A gente falou sobre o perigo aí das enchentes nos seus animais. Vamos tomar cuidado, vamos fazer a nossa parte também, como o Guilherme falou. Começou a cidade que tem problema com o enchente, não amarra o cachorrinho não, deixa ele solto, depois você encontra. Bom, fique agora com a Valéria aí no Entrevista e eu volto amanhã, se Deus quiser. Tchau. Pergunte ao Doutor. Todas as terças é o dia do veterinário. De volta na próxima semana. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop.